Fala galera, análise de Vasco 1, Internacional 2, pela 29ª rodada do Brasileirão. Antes de começar a análise, já fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então, começando aí pelo comportamento das equipes na partida, o Vasco entrou num 4-1-4-1 e o Internacional num 4-4-2. Olhando para a distribuição média dos jogadores em campo, parece haver um equilíbrio que a gente consegue confirmar pela disposição, pelo avanço médio das equipes. A barra em branco aqui representa o Vasco, a barra em vermelho representa o Internacional, e a gente vê aí que elas têm mais ou menos a mesma distância para a linha de meio de campo, então isso mostra um equilíbrio, né, entre as equipes, né, nesse domínio de território. Não parece, nenhuma das equipes empurrou mais a outra contra o seu campo defensivo. Quando a gente olha para a concentração das jogadas da partida, a gente vê que 25% das jogadas da partida foram pelo lado do Vasco no meio de campo, outros 25% pelo lado do Internacional no meio de campo, então a gente vê um equilíbrio aí nas jogadas de cada uma das equipes na faixa central do campo, mas a gente vê que 14% das jogadas da partida foram do Vasco no seu campo de ataque e 8% do Internacional no seu campo de ataque, então a gente vê o Vasco conseguindo produzir mais, tendo mais o domínio da bola no seu campo ofensivo. Quando a gente olha para o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos, a gente vê aqui esse gráfico que tem mais barras brancas, que indicam um domínio maior do Vasco da Gama, e a gente consegue ver que 67% do tempo foi dominado pelo Vasco e 33% do tempo pelo Internacional. Essas barras de domínio aqui, elas vão de 0 a 100 para a equipe mandante, de 0 a menos 100 para a equipe visitante, e na média esse valor de domínio ficou em 11, o que mostra um leve domínio do Vasco na média na partida. A gente também consegue ver aqui que a partida foi meio que segmentada, né? Até os 15 minutos do primeiro tempo, domínio do Vasco, depois dos 15 até os 40, mais ou menos, domínio do Internacional. No finalzinho do primeiro tempo, até praticamente os 25 minutos do segundo tempo, domínio do Vasco, um trechinho de domínio do Inter, e dos 30 e pouquinhos até o final da partida, domínio novamente do Vasco. Aqui do lado direito a gente vai ter algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor o comportamento das equipes. O Vasco teve 53% de posse de bola, que é um número mediano para uma equipe mandante, e o que se destaca aqui foi o alto número de cruzamentos tentados, 43 tentativas, e em seguida aqui a gente tem os passes das duas equipes, né? 480 passes tentados pelo lado do Vasco, 459 pelo lado do Internacional, números medianos para as duas equipes nesse quesito. Quando a gente vai olhar algumas estatísticas relacionadas à criação, a gente vê que o Vasco teve 12 passes decisivos na partida, contra 7 do Internacional, e em termos de expectativa de assistências, 1,55 para o Vasco, 1,11 para o Inter. Passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol, né, que é o que a gente chama de pré-assistência, e a expectativa de assistências mede a capacidade das equipes em colocar a bola em regiões do campo mais favoráveis para a marcação de um gol. Para contabilizar na estatística, o jogador que recebe a bola não precisa finalizar nem marcar o gol. A ideia mesmo é ver se o time consegue colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Nesse quesito, as duas equipes foram bem, com números aqui de médio para alto, considerando o Inter como visitante e o Vasco como mandante. E em termos de passes decisivos, um número mediano para o Vasco e de médio para baixo para o Inter. Em termos de finalizações, foram 15 pelo lado do Vasco e 9 pelo lado do Inter, números de médio para baixo aí para as duas equipes. Das 15 finalizações do Vasco, 3 foram bloqueadas, 7 para fora, 4 defendidas, além do gol marcado. Pelo lado do Internacional, 2 finalizações bloqueadas, 2 para fora, 3 defendidas, além dos 2 gols marcados. Em termos de chances claras de gol, 2 pelo lado do Vasco, 4 pelo lado do Internacional, que é um número aí alto para uma equipe visitante. Mas só contabilizar a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades que as equipes criaram, nem a qualidade das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente tem duas estatísticas: a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute. A expectativa de gols ajuda a gente a projetar um placar com base na qualidade das oportunidades que as equipes criaram, e a expectativa de gols pós-chute considera também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que os goleiros teriam em defender as finalizações que foram contra os seus gols.
Então, com base na qualidade das oportunidades, a expectativa era que o Vasco marcasse 1,15 gols e o Internacional 1,57. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, a expectativa de gols do Vasco é de 1,74 e do Internacional 2,01. A diferença entre a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute vai dar para a gente uma medida do desempenho dos atacantes. A gente vê que pelo lado do Vasco esse valor é de 0,59, pelo lado do Internacional de 0,44, então isso mostra, né, esse valor ser positivo, mostra que o desempenho dos atacantes das duas equipes foi relativamente bom. Eles conseguiram adicionar a expectativa de gols para os seus times com base na qualidade das finalizações. Quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros na partida. Então a expectativa era que o Vasco marcasse 1,74 gols, ele marcou um gol, então essa diferença de 0,74 foi o número de gols que o goleiro do Inter deixou de tomar. A expectativa era que ele tomasse 0,74, né, se isso fosse possível, gols a mais do que o esperado, e quase um gol a menos que o goleiro do Internacional tomou, então um bom desempenho para o goleiro do Inter na partida. Por outro lado, a expectativa era que o Internacional marcasse 2,01 gols, né, praticamente 2, e conseguiu marcar os 2 gols. Essa diferença aqui de praticamente 0 mostra que o desempenho do goleiro do Vasco na partida foi neutro, ele tomou o número de gols esperados com base na qualidade das finalizações que ele levou. E para finalizar a análise, quando a gente olha para todas as estatísticas aqui, desde passes decisivos até o número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que ajudam a gente a entender a qualidade da partida, se foi uma partida interessante ou não. Pelo lado do Vasco, a gente só tem uma estatística aqui com 4 estrelas, que é a expectativa de assistências. Já pelo lado do Internacional, a gente tem a expectativa de assistências, o número de chances claras criadas e as estatísticas aqui de expectativa de gols pós-chute e número de gols marcados. Então, se a gente for balancear as coisas aí, a partida, né, já vimos partidas melhores aí no campeonato, né, com mais estatísticas aqui, com 4 ou 5 estrelas pelo lado das duas equipes. Nesse caso aqui, o jogo parece ter sido mais interessante pelo lado do Inter, ainda melhor pro Inter, né, que venceu a partida por 2-1. Então, fechamos aí mais uma análise de Vasco 1, Internacional 2. Espero que vocês tenham gostado. E fica aí novamente o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário e um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!